esse... Ô, Flá, deixa eu só comentar aqui para a Cris não ficar perdida, né? A gente costuma colocar o áudio no YouTube, para a gente poder todo mundo acompanhar. E aí depois, quem quiser comentar alguma coisa, compartilhar, se quiser comentar, comenta, se não quiser, não precisa. Se quiser abrir o microfone, abre, se não quiser, não abre, se quiser abrir a câmera, abre, se não quiser, não abre. É uma coisa bem livre, né? A gente deixa bem livre para quem quiser, assim, participar. E se tiver dúvida, quiser perguntar também, tá bom? Para todo mundo ficar bem à vontade. Vamos deixar fluir aqui, né? Amém. Isso mesmo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo. E com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. As instruções contidas em 1 Tessalonicenses. Então, essa carta de Paulo, ele começa, né, saudando a igreja, e ele cita assim, dois personagens nesse capítulo, que é Silvano e Timóteo. Silvano, ele esteve com Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. E juntamente com Paulo, ele ajudou, né, o apóstolo a fundar a igreja em Tessalônica. Então, aqui em todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, Paulo ele menciona essa segunda vinda de Jesus Cristo. Então, esse é um tópico que tem gerado bastante interesse, né, entusiasmo através dos anos. Não creio que tentar descobrir quando Jesus voltará seja uma boa maneira de usar o nosso tempo
ou a nossa energia. Em vez disso, eu creio que precisamos viver com a consciência da sua volta e conduzir nossas vidas diárias de forma a honrá-lo e a representá-lo bem, tratando as outras pessoas da mesma forma com que desejamos ser tratados. Então, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, obedecendo-lhe e procurando fazer o bem enquanto esperamos. Então, isso aqui que ele está falando é muito relevante para as nossas vidas, né? Porque a gente tem que viver aqui na Terra, né? Viver o reino de Deus aqui na Terra, né? Claro que a gente tem que ansiar, né, pela volta de Jesus, né? Isso aí é a gente saber que o que a gente está fazendo aqui vai refletir, né? O que nós fazemos aqui vai refletir na nossa vida lá no céu com o Senhor. Mas tem gente que acha que aqui na Terra, o que você faz aqui na Terra acaba vivendo só em função, né, do céu, e aí acaba o que acontece? As pessoas acabam que não dá atenção para os que da terra, né? Para quem está aqui do seu lado. Então, nesse livro aqui, Paulo também recomenda que os tessalonicenses tenham coragem, tenham uma fé firme em meio às perseguições. Então, a conduta deles aqui serve de exemplo e de encorajamento para nós hoje, quando somos perseguidos ou ridicularizados. Então, ao ler esse livro, a gente espera que todos vocês tenham esses conhecimentos, né? Principalmente em relação às instruções para a vida diária. Então, a gente vai ler esse livro, né? E Paulo aqui encoraja os crentes de Tessalônica a se lembrar sempre: aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, é muito importante a gente saber o trabalho e a perseverança dos cristãos, né? Aqui nesse primeiro capítulo aqui, Paulo fala que mesmo em meio à adversidade e sofrimento, eles mantiveram sua convicção. Eles seguiram o exemplo do apóstolo, a defesa do evangelho de Jesus Cristo. Então, o exemplo deles, ele passou a influenciar outros cristãos da região, e isso resultou em um acelerado crescimento do reino de Deus. Então, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ele sempre dava graças a Deus, né, por todos, né? E aqui ele fala que no terceiro capítulo aqui, no terceiro versículo, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguiram acompanhar o capítulo? O que entenderam? Tem alguma coisa a comentar? Pode falar, viu? Nayara? Esse capítulo, ele é mais ainda dando graças, né, comentando da carta para quem que foi, né, que é para a igreja de Tessalonicense, né, e aí tem um versículo aqui, o 4, que ele fala o seguinte: sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. E assim, todas as cartas, né, a gente tá vendo que cada carta foi para um povo específico, e cada carta tinha ali um objetivo, né? E essa que a gente tá vendo agora, a gente tá vendo que foi para essa igreja de Tessalonicense, e que essa foi uma das que Paulo fundou, né? Tiveram, que nem a gente semana passada leu Filipenses, né? A gente leu Colossenses, e a gente viu que não foi fundada por ele. Agora essa a gente já viu que foi fundada por ele, né? E aqui no 4 ele fala, então, que ele os escolheu. E essas cartas, na época, foram para essas igrejas, mas atualmente a gente usa pra gente, né? Aqui os ensinamentos que tem aqui, ainda mais que o Paulo ele traz muita coisa na prática, né?
ele sempre traz depois, no final, alguma coisa que dá para você aplicar na vida. E é pra gente também essas cartas. E aí, uma coisa que eu sempre gosto muito de fazer é declarar a palavra. E o declarar a palavra é o quê? É a gente pegar aquele versículo e a gente declarar pra gente. Então aqui ele não tá falando que são escolhidos, e o que a gente pode fazer? A gente pode declarar: obrigada, Senhor, por me amar, por me escolher, né, por me separar. Então, que isso aqui até, eu tenho uma Bíblia aqui, né, que ela traz sempre essa declaração da palavra aqui, e eu acho isso muito legal, porque a gente tem que entender que a Bíblia, ela é o manual da nossa vida, né? E na Bíblia tem as promessas para nossa vida. Então, por isso que a gente estava fazendo um estudo lá, a Cris vai lembrar, né? A gente fazendo estudo sexta-feira lá na igreja, e a Roberta falando, né, que quem não tem conhecimento perece, que o povo perece por conhecimento, que fala isso na palavra, né? E é isso mesmo, quando a gente não conhece, a gente deixa de viver muitas coisas que Deus nos prometeu porque a gente não conhece, a gente não sabe. Então, assim, eu vejo que a Bíblia, a gente tem que tomar posse de tudo que tá aqui, né? A gente tem que tomar posse, porque nós somos o quê? Filhos amados do Senhor. E realmente Ele tem um plano pra gente, que o que Ele deseja pra gente é muito... O plano, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que fala na palavra, né? E muitas vezes a gente não recebe algumas coisas, eu percebo que é porque a gente não tá pronta, né? Não é nada por conta do Senhor, mas é porque nós às vezes não estamos prontos e preparados, né? Então que a gente comece a olhar para olhar para a Bíblia com um olhar de que a gente tem que tomar posse, né? Aqui tem promessas e a gente toma posse e a gente começa a declarar, porque o que a gente fala é muito poderoso, né? Tudo que a gente pensa, o que a gente fala vai gerando um sentimento e a gente é energia, né? Então a gente emana né? A gente emana essa energia, então a gente precisa realmente lembrar quem somos nós, que somos filhos amados, que estamos, que estamos assentados com Cristo à destra do Pai, nas regiões celestiais, né? Que a gente viu isso já lá em Efésios, onde nós estamos junto com Cristo, né? Então, a gente tem que observar isso e a gente começar a fazer orações tomando posse mesmo daquilo que a gente deseja, né? Enfim, só queria comentar isso sobre o declarar a palavra, né? O Pablo da internet, que a gente gosta, acho que ele fala como confessar a palavra, ele fala diferente, não é declarar, ele fala confessar, né? Então a gente lê tudo tipo a primeira pessoa, como tudo para mim aqui, né? Enfim, só queria comentar isso aqui. Pode continuar aí. Eu tô falando e tá desligado. Fechado, vamos ler o versículo 5 novamente aqui, ó. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Ou seja, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então é maravilhoso a gente entender que nós nos tornamos, né, imitadores, né, de Cristo e que a gente recebeu essa palavra, né, com alegria no Espírito Santo. Então a vida cristã, ela envolve a gente imitar a Cristo, né? Nós somos imitadores de Cristo. Seguir o exemplo dele, né? Então essa fé cristã não é apenas uma questão de palavra, né? Mas é uma questão de ação. E a ação, né, ela gera transformação. E a alegria no Espírito Santo também, ela, mesmo em meio às tribulações, a presença do Espírito Santo, ela traz alegria. E a alegria é a nossa força, né? A gente tem que entender que quando passamos por desafios, a gente tem que buscar o Senhor, né? Buscar a alegria que vem do Senhor. Então, a gente tem que realmente buscar e imitar essa vida de Cristo, né? Porque ele veio, ele passou provações, né? Ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós também venceremos. Então, nós somos imitadores, né? A gente recebeu a palavra e a gente recebeu a alegria do Espírito Santo. Então, a gente tem que nos tornar modelos, né? Para quem está ao nosso lado, para quem está à nossa volta.
E aqui no versículo 9 e 10, vou ler novamente aqui, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Então aqui fala da conversão, né? Envolve uma mudança de vida. Então a gente passa da adoração de ídolos para servir, né, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus criador dos céus e da terra, né? Então essa esperança também que está na segunda vinda de Jesus, né? Que ele que veio para nos libertar, veio para nos salvar, nos resgatar, né? Da, do pecado e nos levar para a maravilhosa graça mesmo. Então, essa é a esperança que a gente vive hoje. E a gente tem que aplicar, né? Fazer aplicações nas nossas vidas. Eu vou voltar aqui no versículo 3 e 4, que também tem um negócio interessante aqui, ó. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. Então, essa fé, esse amor, né, essa esperança, elas são características da vida cristã, né? É uma fé que expressa ações, né? Um amor que busca amar com o amor de Jesus, né? Eu sempre falo isso. A gente tem que amar com o amor de Jesus. A gente, quando a gente tiver alguma situação, a gente se perguntar, né? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar, né? Então é essa imitação que a gente deve fazer do Senhor, né? A gente deve buscar viver como Jesus viveu aqui na Terra. Mais alguém? Vamos comentar. Vocês estão muito quietinhos aí. Cris? Cadê Maria? Bom dia. Bom dia. É exatamente isso que a Mayra falou, que a gente está fazendo um estudo, né, na sexta-feira, e o amor, né, de Deus, o amor de Cristo, a nossa obediência, né, procurar a palavra, eu acho que é muito importante, e se alegrar, né, em todas as situações, tentar não esmorecer, sabe, murmurar, vigiar, né, Uhum. porque não é fácil, né, a gente, com Cristo não é fácil, imagine sem Cristo. Então, para mim, o procurar a palavra e o obedecer é essencial, né? Para a gente conseguir vencer as batalhas, vencer os desafios, né? Que a gente tem todos os dias, né? Espiritualmente mesmo, né? Não, às vezes nem é de uma conquista, mas é o espiritual, o que o pastor fala bastante lá, que os nossos desafios são espirituais, é a questão do desânimo, da, da fraqueza, né, num jejum, numa depressão, né, então assim, eu acho que o procurar mesmo a Cristo, buscar a palavra, sempre estar em oração, faz um jejum mesmo sem ser em campanha, faz por você ou por outra pessoa, né, eu acho Uhum. muito importante mesmo buscar essa palavra. Quero agradecer a Mayra, né, e a vocês também, né, eu estou iniciando agora, né? E isso vai me alimentar, com certeza, esclarecer e me fortalecer, né? Então, eu acho que todos nós temos que estar firme em Cristo e na palavra para a gente seguir com bom ânimo, né? Sim. Ajudar o próximo,
E seguir sua palavra mesmo, né? Que aí assim fica mais um pouco mais fácil, né? Fácil não vai ficar, mas Mas com fica. Jesus, né? Obrigada. No Com barco. certeza. É isso mesmo, é Bênção, Anne. com ele sempre. Seja bem-vinda, viu? E assim, quando a gente começa no nosso dia já lendo a palavra, orando, muda muito, né? Faz muita diferença de quando você simplesmente começa o dia e já vai para a vida, né? Já vai trabalhar, já vai fazer as coisas, do que você ter esse momento de conexão, né? Porque a gente tem que lembrar que nós somos seres triuno. Então a gente é um espírito, é uma alma e um corpo. E a gente precisa ativar o nosso espírito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente acordar já é se conectar mesmo, né, com o Senhor, porque conectar o nosso espírito com o Espírito de Deus, né? Para que realmente a gente possa, a gente tem que lembrar que assim, o que Paulo fala que a carne luta contra o espírito, a carne luta contra a carne, a carne contra o espírito contra a carne, né? Então, realmente, o tempo todo, o nosso corpo, ele quer o que é fácil, o que é prazeroso, né? Então, a gente tá aqui agora em campanha lá na igreja de jejum, e o nosso corpo não quer, a gente quer comer, a gente quer comer. Nosso corpo não quer ficar, às vezes a gente não quer ficar orando também, né? A gente sabe que vai ser muito bom, mas nem sempre a gente quer. Então a gente tem que ter essa disciplina e esse comprometimento, né? De que a gente sabia que vai ganhar aquele que a gente alimentar mais. Então, se a gente alimentar, se a gente ficar só alimentando o corpo, né? Não digo assim o de alimento, mas só alimentando com coisas mundanas, com coisas carnais, a gente vai ficar super carnal, né? Então a gente tem que o quê? Se alimentar, alimentar o nosso espiritual, né? E a gente vê aqui na palavra que ele fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Então, realmente, a gente está aqui é muito poderoso, né? Assim, agora que nem a Cris que está começando agora, a Aline também que veio algumas vezes agora também. A Aline fica aqui com a gente, que é muito gostoso. Dá para assistir ao gravado, né? Eu sempre gravo e coloco lá. Mas não é a mesma coisa, né? Porque aqui a gente consegue compartilhar, abrir, se perguntar alguma coisa, fazer a oração junto, né? É um pouquinho diferente do que quando a gravação. A gravação é uma bênção, né? Vai sempre poder atingir pessoas, mas é muito bom estar ao presencial e a diferença que a gente sente quando a gente toma essa disciplina. E o que fala na palavra? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, né? Então a gente realmente precisa colocar essa busca do reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus em primeiro lugar, né? Então nada melhor do que a primeira coisa que a gente fazer ao acordar é ter esse momento, né? De conexão, de se conectar realmente nosso espírito com o espírito de Deus e deixar que o nosso espírito governe sobre a nossa alma, que a nossa alma governe sobre o nosso corpo, né? Que a gente seja realmente guiado pelos desejos do Senhor, pelos planos do Senhor, não pelos nossos, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas não é o melhor, né? E às vezes eu falo por mim, não sei por vocês, mas às vezes a gente fica meio receoso com o que o Senhor tem, porque a gente sabe que nem sempre o que o Senhor vai ter é tudo maravilhoso, né? Os planos dele realmente são melhores, mas existe um processo a ser passado. Então, para a gente também conseguir ter essa obediência, conforme a gente vai lendo a palavra, aumenta a nossa fé. Conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo aquelas pessoas que passaram pela Bíblia, né? A gente passou lá por Hebreus ali, que a gente viu os heróis da fé. Foi em Hebreus, né, que tem os heróis da fé. Deus. E a gente vai lendo, isso vai nos fortalecendo, porque a gente vai vendo, né, olha só como aquela obediência que ele teve, olha o que aconteceu no fim, né, da história, olha como marcou, olha o tanto de vidas que foram transformadas através daquela vida que foi obediente, né, porque o ser obediente ao Senhor não é tão simples, né, mas a gente tá aqui junto, isso vai fortalecendo, né, e sem contar o quanto que eu aprendi, né, Flavinha, a Maria que começou com a Flavinha esse grupo, e aprendi tanto, vem sendo tão maravilhoso, né, muito bom. Amém. Então, aqui concluindo, esse capítulo, né, o primeiro capítulo de Tessalonicense, ele vem nos lembrar, né, da importância da gratidão, né, da imitação de Cristo, que devemos imitá-lo, né, da transformação na conversão, da esperança também na segunda vinda de Jesus Cristo e das características de uma vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança, né? Esses princípios, eles continuam sendo, né, fundamentais para a nossa vida hoje, e ele oferece orientações, né, para a gente continuar
né, com a nossa caminhada. E aqui no versículo, vou deixar aqui o versículo 4 novamente, como reflexão para vocês. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Então, você é escolhido, né? Você foi separado. Então, a gente só tem que agradecer ao Senhor, né, por nos amar e por nos escolher e por nos separar. Então, fica essa reflexão aí no seu coração, né? Que você foi escolhido e separado pelo Senhor, né? Aqui está falando aqui, ó, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, nós somos amados, nós somos escolhidos e o Senhor nos escolheu para viver aqui uma vida de abundância aqui na terra, né? Viver sendo imitadores de Cristo e passando esse evangelho maravilhoso que transforma vidas, né? Que transforma histórias. Então, assim, eu quero pedir a Cris aí que conclui aí com oração. Se mais alguém quiser falar. O Antônio chegou agora. Cris, você pode concluir aí pra gente com a oração? Posso sim. Tem 2 Cris agora. Bom, é bom que vamos ter 2 orações hoje. Tem duas Cris agora. Pode me chamar de orar. Anne, então, se for o caso. Porque eu sou Anne Cristina, para não confundir, eu fico Anne. Ah, tá bom. Tá bom? Tá joia. Mas se você quiser sentir no coração de orar, pode orar, tá? Louvado seja Deus. Ô, Anne, eu vou orar, depois você pode estar orando, tá bom? O nosso Deus é um Deus que realmente nos escolheu, nos chamou, e hoje nós somos essa carta aberta. Antigamente, né, os irmãos usados pelo nosso Deus, assim como Paulo, assim como outros apóstolos, onde deixaram cartas escritas que são atual, né? Que são hoje, a gente lê e fala, nossa, é verdade. Nossa, né? A palavra, ela se renova todo o tempo. E hoje nós somos essa carta aberta, onde todas as manhãs, onde todo o tempo, a gente vem em salas como esta e vem buscar esse renovo, essa água, vem buscar da parte do Senhor, né? Então, estar aqui é buscar mais do Senhor, é entendermos esse chamado, é entender quem somos, porque todos os dias nós vemos pessoas que perderam as suas identidades, estão dentro da casa do Senhor, mas perderam isso, esqueceram quem é você. Quem é você? Aí muitas das vezes nós olhamos e falamos nosso nome, nossa profissão, mas quem nós somos? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E quando nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós entendemos que Ele nos escolheu, somos amados dEle. Todas as outras coisas foram criadas e nós somos formados de forma linda e gloriosa. E os evangelhos, né? E também as cartas vêm de forma linda exortar, de forma linda, falando aquelas igrejas e também fala conosco hoje. Então isso é maravilhoso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Gratidão, meu Jesus querido, por mais um privilégio do dia chamado hoje, por mais uma dádiva, por mais esse presente que é sentir a Tua presença nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por os 5 sentidos, pela salvação gratuita, por tudo que és e hás de fazer em nós. Toma, Senhor, nas tuas mãos, a cada lar, Senhor, representado aqui, a cada irmão que veio
buscar mais de Ti nessa manhã. Vai de encontro a cada necessidade, a cada problema, a cada desejo, Senhor, que eles têm, muitas das vezes até oculto diante dos homens, mas está patente, está claro diante da Tua presença. Vai assim, Senhor, agindo de maneira sobrenatural, de maneira, Senhor, que nós venhamos ter mais e mais testemunhos do que Tu tens feito neste lugar. Em Jesus. Vai de encontro, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão, Senhor Jesus, pedindo o Teu socorro, porque Tu és um socorro presente. Visita, meu Deus, os irmãos que estão presos, os idosos, as crianças, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos. Pede misericórdia, Senhor, das mães que seus filhos saíram ontem e não voltaram para casa. Tem misericórdia, Senhor Jesus, do nosso Brasil, do presidente, desta nação. Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro. É de Ti que vem a providência que nós carecemos, Senhor. Senhor, vá de encontro também aos pastores, os líderes da Tua casa. Muitas são pessoas psicológicas, muitas são pessoas diárias, mas Tu és o socorro, Senhor. Eu te pedimos, meu Deus, que fique conosco para sempre. Fazemos morada eterna, fazemos com que cada dia nós venhamos conhecer a Ti, não somente de falarmos, mas de ser essa presença real e verdadeira. Senhor, em nome de Deus, pela minha família, pelos meus parentes, para aqueles que não conhecem a Tua palavra, para aqueles que estão afastados da comunhão contigo. Verdade, Rei. Verdade, a Tua verdade, porque já ouviram falar de Ti. Mas, Senhor, uma coisa é viver contigo. Manda para as mãos, nós te pedimos, porque é de Ti que vem essa misericórdia. Nós declaramos essa manhã, Jesus, te amamos, porque esse amor não conquistou primeiro. Fica conosco, Senhor. Fica conosco para sempre. Nós desejamos te agradecemos na certeza, Senhor, que este dia será uma bênção. Que esse dia será um dia de livramento. Na certeza que este dia, Senhor Jesus, o Senhor está conosco para sempre. E que grandes coisas essa semana acontecerão na minha e na vida dos Teus servos. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Aleluia. Essa semana pode orar, mãe. Senhor, meu Deus e meu Pai, entrou na Tua presença, Senhor, para agradecer esse momento, meu Pai. Um momento tão precioso, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos capacitar, Senhor, nos entendimentos, Senhor, na situação, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu venho orar aqui, Senhor, que o Senhor esteja cuidando do nosso espírito, meu Pai. Cuide, Senhor, nos capacite, Senhor. Entra, Senhor, com toda a Sua sabedoria, Senhor, e todo o Seu amor nas nossas vidas, Senhor. Nos dê, Senhor, um dia, Senhor, abençoado. Cuida da nossa parada e cuida da nossa saída, Senhor. Dos nossos familiares, Senhor, do nosso trabalho, Senhor. Do nosso dia, Senhor, onde nós não colocarmos as nossas mãos, Senhor, seja próspero, Senhor. Eu agradeço, Senhor, agradeço mesmo, Senhor. Gratidão, Senhor, porque nós somos privilegiados, Senhor, de te conhecer, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço por todos, Senhor, todos os familiares dessas casas, Senhor, e todos do grupo, Senhor, que está buscando a Tua palavra, Senhor, o Teu conhecimento, Senhor. Eu agradeço, Senhor, imensamente, Senhor, pela gratidão que o Senhor tem em nós, Senhor, e pelo amor que o Senhor tem em nós. Nos guia, Senhor, por esse dia e por toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Anne, quer falar um pouquinho de você? Quem é você? Onde mora?